Estamos chegando ao programa Fala a Verdade desta quarta-feira ao vivo para 11 cidades através da NET, Cabo Net, Vivo Fibra TV e também, claro, pelo Facebook. E você pode participar conosco, basta apenas mandar perguntas pelo nosso WhatsApp 981-420-208, 981-420-208 ou então até pelo Facebook, porque nós também estamos ao vivo pelo Facebook. Ao meu lado está aqui o diretor da TV Osasco, vai participar hoje comigo, uma grande honra para mim, Paulo Contim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, doutor Alfredo Giueli. Boa tarde, nossos telespectadores. Uma alegria. Hoje aí a primeira participação aí do ano no Fala a Verdade aqui, por convocação do meu amigo, meu querido Nilson. Estamos aí trazendo uma pessoa importantíssima que o doutor Alfredo, além de ter uma capacidade grande aí na área jurídica, ele está trazendo dinheiro para a cidade, também vai fazer a cidade, não só a cidade de Osasco, mas as outras cidades também economizarem, né? Então é uma alegria estar aqui hoje, Nilson. E está aqui comigo, conforme o Paulo anunciou, ele foi até diretor da Câmara de Osasco no período aí, muito conhecido, o doutor Alfredo Giueli, advogado especializado em iluminação pública. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo, seu retorno aqui no meu programa. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui de novo. Boa tarde, Nilson, Paulo, é sempre um prazer atender o convite de vocês e hoje eu fico até honrado com a presença dos dois aqui nessa entrevista, mais um bate-papo e assim, é sempre um prazer poder contribuir com vocês aqui, eu me sinto em casa praticamente. Eu estou vendo aqui que você está nessa revista aqui, Lumière Electric, parceria público-privada, a vez do setor de iluminação pública. Em quanto tempo o Brasil, todo o país, terá iluminação pública de LED? Você acha que vai demorar muito tempo ainda? As pequenas cidades já estão colocando iluminação LED? Na verdade, nós temos várias cidades já que aplicaram a tecnologia LED como modo eficiente de economia de energia, né? Então, nós temos hoje, segundo o levantamento da Eletrobras, 14 milhões e meio de pontos de iluminação nas cidades, né? Nós não temos um levantamento atualizado qual a quantitativo desses pontos em iluminação a LED. Mas assim, dá para se perceber que é o caminho, é o futuro realmente a iluminação a LED, desde que adquirida dentro de um procedimento atendendo às normas da ABNT e que sejam respeitados também a legalidade dos processos licitatórios. Nós concedemos essa entrevista à revista Lumière, agradeço até a jornalista Luciana Freitas, que é a chefe de editorial, que recebeu vários elogios sobre essa contribuição que chegou à mão de grandes tribunais de contas, onde nós também recebemos agradecimentos relativos a essa participação, e nós trouxemos praticamente alguns conceitos e problemas que as cidades estão enfrentando, porque a iluminação pública hoje, segundo a resolução da ANEEL, ela é cobrada o faturamento por estimativa, não há um medidor. Então, o consumo de energia é cobrado pelo consumo medido e pelo consumo estimado. Na iluminação pública, se cobra pelas 11 horas e 52 minutos. Então, você pega uma lâmpada de 150 watts e calcula o quantitativo dela junto à distribuidora de energia e aplica-se 11 horas e 52 minutos dentro de um período de 30 ou 31 dias. E aí você tem a cobrança do consumo. O que vem acontecendo? A maioria das prefeituras, por conta de profissionais na área técnica, recebem a fatura de energia sem solicitar a memória de cálculo de consumo estimado. Essa memória de cálculo de consumo estimado viabiliza a parte do gestor público a analisar o que de fato está sendo cobrado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, como a gente está em Osasco, Osasco tem cadastrado na Eletropaulo 34 mil pontos que são faturados, estimado, por 11 horas e 52 minutos. Quer dizer, Osasco tem 34 mil luminárias. Cadastrado, assim, você tem cadastrados para a iluminação pública pelo consumo estimado 34 mil, segundo a memória de cálculo fornecida em julho de 2016, e a diferença medida. O consumo medido você não tem como questionar, porque é o que está lá, é o que você consumiu, é o que está sendo faturado. O estimado, você tem que aplicar regras que a ABNT determina, por exemplo, na cobrança de perdas elétricas dos equipamentos auxiliares. Aí é que estão ocorrendo os grandes problemas de faturamento maior. Porque grande parte das concessionárias de energia, além de praticar a cobrança desses equipamentos auxiliares em valores superiores que a norma técnica da ABNT define, né, deixam de fornecer ao município a memória de cálculo para que você possa fazer uma análise se está sendo cobrado correto ou não. Então, por exemplo, uma lâmpada de 70 watts, ela tem uma perda, segundo a norma, de 14 watts.
não de 15, como concessionárias estão cobrando. Houve uma modificação em 2011 nessa legislação, e aí algumas concessionárias oferecem resistência em corrigir essa metodologia, porque diz que caberia o município comunicar. E a argumentação, nós estivemos na ANEEL em novembro do ano passado, e a argumentação que nós sempre colocamos nas reuniões com as distribuidoras é o seguinte: se reduzir a base de cálculo do PIS e COFINS no faturamento de energia, é o município que tem que comunicar à concessionária? Se a tarifa de energia elétrica do consumo do quilowatt-hora aumentar ou reduzir, é o município que tem que comunicar à distribuidora? Não. Penso que não, porque é uma legislação, é uma modificação normativa feita por órgãos reguladores. E cabe à concessionária, pelo seu contrato de concessão, cumprir aquilo que a lei determina. Doutor Alfredo, pode perguntar. Não, eu queria, porque assim, é muita informação. O doutor Alfredo tem um cabedal de conhecimento nisso e passa muita informação. Eu vou tentar trazer aqui para entender junto com o nosso telespectador. O senhor falou, por exemplo, de uma lâmpada de 70 watts. Tem uma perda de 14%, Isso. que é o 15 estimado. watts. 15 watts. Então vamos dizer que o consumo daquela lâmpada seria os 70 mais os 14, seriam 84 watts. Só para a gente entender, a concessionária está cobrando 85 watts. Está cobrando 1 watt a mais. É isso, na de 70 watts só. Nessa de 70 watts. Agora tem a de 100, tem a de 150 e vai por aí. Então a gente pensa aqui, Nilson, mas 1 watt só. Mas se você multiplicar isso por 34 mil pontos, 34 mil lâmpadas, quanto daria isso de economia para o nosso município mensalmente? Osasco mensalmente teria uma economia de R$32 mil por mês. Osasco está pagando a mais R$32 mil a mais, segundo a memória de cálculo de consumo estimado de julho de 2016. Só a economia para a nova gestão, se solicitado segundo o artigo 113 da resolução 414, determina a devolução de 36 ciclos, atualizado pelo IGPM mais 1%. Recentemente nós fizemos um trabalho lá no Maranhão para 4 municípios, onde as prefeituras recuperaram administrativamente, nós estamos falando de trabalho administrativo, quase 3 milhões e meio para um município, mais 800 mil reais para os outros 3 municípios. Então assim, é uma questão de você analisar, nós estamos numa economia em que os municípios não têm dinheiro, e esse recurso economizado pode ser investido para projetos de ampliação, substituição para novas tecnologias. Por exemplo, Osasco teria, se buscasse os 36 meses retroativo atualizado, quase 980 mil reais. Olha aí, Nilson, uma Quer dica dizer, aí. São 980 mil que o Osasco pagou por algo que não usou. Não, nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, as perdas elétricas. 980 mil pagos na conta de energia por um faturamento incorreto a maior. Exatamente, então, a maior. Isso a maior. Não houve o consumo e não, houve o consumo, ali, só que faturou a maior. Isso aí, correto. Você está pagando algo que não está usando. Isso. Não, usa, mas está como cobrando. Na minha casa, eu gasto 100 kW lá, eu acho que é isso que fala. Eles me cobram 150, eu estou pagando 150, mas estou gastando 100? Isso aí, estou pagando a mais. É isso. Olha, então, Nilson, fica a dica. Tem muita gente da administração que acompanha o nosso programa, né? Então, vamos falar para o prefeito. Aí daria uma economia assim, rápida de pelo menos ter 1 milhão, conseguir 1 milhão praticamente de reais de volta. Vou falar uma coisa, eu tenho acompanhado as entrevistas, o Joel já é a 3ª ou 4ª vez que eu entrevisto ele, e ele bate sempre na mesma tecla da situação totalmente enganosa que foi feita em Osasco sobre iluminação pública. Tanto que a semana passada eu publiquei no Correio Paulista uma matéria sobre os erros da PPP que foi feita aqui em Osasco, com luminárias totalmente incorretas. Ele pode até explicar isso, que são luminárias que vêm da China. E a Eletropaulo não reconhece essas luminárias e continua cobrando os valores normais de uma lâmpada normal que está instalada nas ruas onde não é LED, não é isso mesmo? Na verdade, assim, Osasco, pelo contrato de gestão, por meio de uma licitação pela Lei 8.066, feito em 2013 ou 2014, contratou uma empresa que instalou 5 mil luminárias importadas, que vieram da China, nada contra o equipamento em si, mas, assim, nós temos aqui, por cautela e por vários seminários que nós participamos, tanto no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tanto no Tribunal de Contas de Minas Gerais e agora, recentemente, no Tribunal de Contas de Sergipe, a convite do presidente,
passando a preocupação de que a aquisição de equipamentos para iluminação pública deve levar em conta o seguinte: não basta simplesmente na iluminação pública substituir a luminária de 250 watts de sódio. Por exemplo, Osasco tem 9.180 luminárias de sódio de 250 watts. Então você substitui as de 250 watts por 150 watts de LED. Então, por exemplo, esses 5.000 pontos de 250 watts de sódio, que é a lâmpada amarelada, ele tem um consumo mensal de 165 mil ou 125 mil, calculados dentro da metodologia da ANEEL. Você substituindo por uma tecnologia LED de 150 watts, você baixa a potência, melhora o índice de reprodução de cor, que você começa a ver as cores melhores, porque com a sódio você vê tudo de uma maneira monocromática, e com a luminária LED você tem um índice de reprodução de cor melhor, você reduz a conta de consumo em 60 mil. Fora o faturamento cobrado irregularmente pelas perdas elétricas, Osasco perde por mês, por não atualizar o cadastro junto à concessionária de energia, 60 mil reais. Que somados durante um ano, você tem o quê? Praticamente 720 mil reais de economia. Agora, o porquê que a concessionária não reconhece? A Eletropaulo não reconhece essas lâmpadas LED? Pelo menos até o último questionamento feito em setembro do ano passado, a Eletropaulo até agora não atualizou o cadastro da prefeitura e cabe essa nova gestão. A gente acredita muito no posicionamento do novo prefeito, de que tem que fazer um trabalho intensivo. Primeiro, por que não quer reconhecer? Porque a luminária não atende à norma, porque não foi feito um projeto elétrico, porque deixou de atender alguns documentos, e isso tem que ser resolvido. Agora, se a concessionária disser eu não vou instalar porque esse equipamento está dando perturbação na minha rede e implicando consequentemente em queima de equipamento de consumidores, caberá à prefeitura oficiar a empresa que mandou instalar e substituir esses equipamentos. Porque assim, a grande parte dos equipamentos tem origem chinesa, os drivers, né, dos equipamentos que antigamente eram os reatores. O problema não é a origem chinesa, o problema é que os equipamentos, quando vêm serem produzidos no Brasil, eles têm que seguir uma norma padrão. E aí, como é que você comprova que o equipamento tem um grau de proteção, por exemplo, que não entre água e pó, por meio de relatórios emitidos por laboratórios oficiais? Aí você pede que uma luminária, por exemplo, tenha um fluxo luminoso, que dá aquela intensidade luminosa nas pistas, de determinado lux, ou eficácia luminosa, por meio de um laboratório, de um ensaio de laboratório oficial. Não adianta simplesmente o camarada te vender para a prefeitura um equipamento por meio de catálogo, dizendo que esse equipamento é um sucesso, sendo que você não tem uma comprovação de que a corrente de alimentação do driver está adequada, não está afetando a rede da distribuidora. Essas preocupações de instalar equipamento de iluminação pública e não comunicar à concessionária, vem deixando cair por água abaixo toda a justificativa de que eu vou comprar o equipamento de iluminação pública para reduzir o consumo. Mentira. Se a concessionária não atualizar, ele vai continuar cobrando, igual você colocou na sua matéria perfeitamente, cobrando pela tecnologia anterior. Não há economia. Então, no caso de Osasco, foram 5 mil luminárias instaladas nessa PPP. Foi a PPP, não é isso? Não, contrato de gestão. O Osasco não fez a PPP. Não foi parceria público-privada, tá bom. Foram 5 mil luminárias que instalaram aqui. E pelo que eu estudei, que li a respeito, e até você me assessorou nesse sentido, é que essas 5 mil luminárias são lâmpadas chinesas. Sim. Lâmpadas chinesas. Sim. Que não tem o reconhecimento da BNT. Que é o selo. Esse é o questionamento na Eletropaulo. E a Eletropaulo não reconhece essas lâmpadas, essas luminárias, porque não está autorizada, elas não estão testadas no padrão de qualidade da BNT, então ela continua cobrando os valores de uma lâmpada normal, que gasta 250 watts, não é isso? Isso. A prefeitura precisa solicitar esclarecimento junto à distribuidora, agora nessa nova gestão, por que não está sendo reconhecido. E que a Eletropaulo responda formalmente. Não reconheço por esse problema. E a manutenção dessas luminárias? Então, se a Como que está acontecendo isso? Por enquanto, pelo que eu vi, andei pela cidade aí, grande parte desses equipamentos estão queimados, estão apagados. Não tem como repor? Não, esse é o grande problema de você comprar um equipamento chinês, onde você não tem origem de manutenção nacional. Porque eu pergunto assim, o que você faz para a sua vida privada,
você também tem que aplicar para a vida pública. Você compraria um equipamento em que você não tem uma assistência técnica, em que você pode se socorrer caso esse equipamento venha dar problema? Eu acredito que não. O gestor público tem que pensar dessa forma também. Porque a pergunta que eu faço e os questionamentos que foram levados à própria prefeitura foram: quem é o importador? Quem é que vai fazer a assistência técnica caso esse equipamento venha dar problema? E qual o prazo de reposição se o equipamento queimar? Porque você compra 5 mil, se queima 10% desses equipamentos, qual o prazo que a prefeitura está exigindo para reposição? A lâmpada LED, as que eu tenho na minha casa, parece que a garantia lá é uma quantidade de horas que daria 5 anos. Sim. É isso mesmo. Para a iluminação pública, os fabricantes nacionais já estão garantindo em média de 50 mil horas a 100 mil horas. Então isso está te dando, com 50 mil horas, quase 11 anos. É aí não que pode queimar, nos 11 anos. E se queimar, o fabricante garantia. Tem que trocar. Só que como vem da China... Aí quem você é? É isso que a gente quer, para dar segurança. Isso, inclusive, após a instalação dessas 5 mil luminárias, Osasco publicou um edital que foi suspenso e anulado pelo Tribunal de Contas. Por duas razões. Primeiro, por um direcionamento do processo licitatório à mesma empresa que instalou aqui. Segundo, pelo superfaturamento. Enquanto o mercado nacional vende esse equipamento de 150 watts por R$ 1.100, está aí a Prefeitura de Osasco querendo comprar por R$ 3.800. Qual é a justificativa? Muito acima do valor de lâmpadas nacionais. Muito mais acima, muito mais acima. O que mais assusta é a defesa da Prefeitura na gestão anterior, dizendo que é a melhor tecnologia aplicada no mundo. Qual mundo? O país que eles citaram foi a Índia. Eu acho que não há parâmetro razoável para que você traga a Índia como um parque de iluminação como referência para o Brasil. Então ele faz uma cooperação com as lâmpadas daqui que estão instaladas em Osasco e as que estão instaladas na capital. A Prefeitura de São Paulo tem um processo de homologação próprio, onde tem uma especificação que exige todos esses ensaios de tipo. Hoje, a Prefeitura de São Paulo tem aproximadamente 10 fabricantes associados à Associação Brasileira de Indústria de Iluminação, que é a Abilux. Esse procedimento adota alguns critérios, como eficácia luminosa, fluxo luminoso, grau de proteção e garantia mínima de 10 anos, que a Prefeitura está exigindo. Osasco publicou um edital onde não havia garantia de reposição em prazo, comprando um equipamento que, segundo constava no edital, tinha que ter 50 mil horas de duração, de vida útil do equipamento, mas não tinha, e tinha um preço superior ao que o mercado está praticando. Então, assim, a Prefeitura de São Paulo, quando foi requerido as informações sobre preço, automaticamente abriu e forneceu as informações. A Prefeitura de Osasco simplesmente se recusou. Primeiro, não franqueou o processo licitatório, o atual do contrato. Está se requerendo vistas desse processo desde agosto do ano passado. E a Prefeitura simplesmente não franqueou, porque assim, a Lei de Acesso à Informação obriga que o gestor público entregue, assim que solicitado por qualquer pessoa, o pedido de vista do processo licitatório administrativo, para que você verifique as medições, as notas fiscais, como está sendo pago. E qual tipo de nomenclatura que está sendo dada ao equipamento. Porque quando você compra luminária LED, a nota fiscal tem que estar luminária LED. E por que eu falo isso? Porque muitas importadoras estão fornecendo para prefeituras a descrição no equipamento como módulo. E onde interfere? Interfere no NCM do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Dada a luminária LED, é 15% alíquota. Do módulo 2. Afeta diretamente o Fundo Municipal de Participação, que é protegido e dá arrecadação do IPI e do imposto de renda. E depois o município fala que simplesmente eu não tenho recurso. Por que não tem recurso? Porque não faz uma boa fiscalização. Doutor Alfredo, eu vou interrompê-lo um pouquinho, só para lembrar o nosso telespectador que já começou a mandar perguntas para nós. Você pode participar conosco, né, pelo nosso WhatsApp no 981-420-208. Manda a sua participação, as suas dúvidas, as suas... Eu sei que você, como eu, depois de ouvir aqui os questionamentos do Nilson com o doutor Alfredo, a gente fica, às vezes, com mais dúvidas ainda, que é muita informação. Mas, então, já temos até uma pergunta aqui, né? Pergunta aqui, uma telespectador. Aqui, vamos lá, então, Nilson. Final do telefone 3582, ele pergunta, quando a lâmpada do poste queima e a prefeitura demora meses para trocar, a gente paga essa conta? Ele está perguntando que quando a lâmpada está apagada, então a rua inteira às vezes fica apagada. O consumidor continua pagando o consumo sem existir. Como o consumo é estimado, estando ou não aceso, a prefeitura paga 11 horas e 52 minutos pelo cadastro que ela tem atualizado no sistema. Agora,
Se o munícipe aciona a prefeitura para que seja solicitado o reparo na lâmpada e demora um mês, a responsabilidade é da empresa gestora. Então, assim, para que você tenha uma gestão eficiente, você tem que ter fiscalização. Então, na medida que você tem um call center, e Osasco tem, em que o munícipe entra em contato, pede a solicitação da troca de lâmpada porque queimou, e a empresa leva 30 dias, cabe aplicação de sanção, porque o contrato prevê esse tipo. Então, assim, a fiscalização tem que ser rígida. Mas o Ministério Público já interferiu nesse sentido. Há um procedimento... Semana passada, eu Olha, que o promotor, ele abriu um inquérito, né? É isso mesmo? Tem um inquérito instaurado para apurar dessas denúncias desse contrato que foi feito aí das 5 mil lâmpadas. O promotor está requerendo justificativa da nova gestão, que vai ter que responder, porque a anterior não respondeu. E também requisitou informações da Eletropaulo porque até agora não fez a atualização do cadastro. Vai ser muito bom porque agora vai dar publicidade do motivo. Porque até o momento, eu não fiz a atualização porque não entregaram documentos, porque não atende a norma, porque não fez projeto elétrico. Então, agora a Eletropaulo tem o prazo que o copromotor concedeu de justificar o porquê não atualizou o cadastro. Olha, aproveitar e dar uma outra dica aqui, o nosso programa é muito assistido aqui, em especial aqui na cidade de Osasco, além das outras 10 cidades que acompanham, são 11 cidades que transmitem o nosso programa, mas aproveitar e dar uma dica, aqui na cidade de Osasco, se você está com um problema, eu sempre faço isso, se eu estou passando, eu vejo uma lâmpada queimada, eu disco lá, 156, né? Para a ouvidoria do município, para qualquer reclamação que você tenha, para qualquer sugestão, você liga lá 156, se identifica, como eu sempre me identifico, como cidadão, e como você, que é cidadão, também tem direito, liga lá 156, se identifique, diga o problema, porque você pensa que às vezes não vai resolver, mas se a prefeitura, ou se seja lá quem for, não te responder, você está vendo que tem... acaba tendo uma responsabilização, conforme o doutor Alfredo falou. O munícipe ligou, a concessionária não trocou, ou seja lá que a gestora das lâmpadas não trocou, alguém vai ser responsabilizado. Então, isso pode gerar, inclusive, um benefício para o próprio município. Então, vamos atentar para isso, né, Nilson? 156. Na frente da sua casa tem uma luminária que não acende, é 156. Na sua rua, 56. Onde você passar... Basta dar o nome da rua, a altura do número mais próximo ali, 156, e aí a luminária vai ser trocada. Tem que trocar porque nós estamos pagando, que inclusive Exatamente. Os valores que desconta com nossa conta de luz de R$9. A contribuição de iluminação pública, CIP, né? Isso. Que é uma receita vinculada justamente para fazer a manutenção. Nós que pagamos a iluminação pública, é paga na nossa conta de luz, ela vem descontada todo mês. Inclusive em ruas aí que não tem nem iluminação pública cobrada, mas isso é outro assunto. Tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo e dizer para vocês que nós temos aí uma entrevista que foi feita com o prefeito Rogério Lins, ele vai falar sobre a iluminação pública e sobre esse questionamento do que está acontecendo na cidade, tá bom? Então, no próximo bloco, nós vamos colocar a entrevista do prefeito Rogério Lins. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Odontologia estético-facial Jorge Minoro Tanaka. Há 30 anos em Osasco, agora em sua nova sede, na Avenida Crisântemo 64, no Jardim das Flores. Estética facial, reabilitando seu sorriso com lentes de contato, facetas laminadas, coroas de porcelana. Utiliza a última tecnologia na confecção de lentes de contato, o sistema Cine-Cerex, com a possibilidade de confeccionar em tempo curtíssimo essas lentes, com laboratório de prótese e protético no próprio local, contando também com profissionais de implantodontia, pediatra, ortodontia e endodontia. Mais uma vez, inovando na odontologia, realizando rejuvenescimento facial com aplicação de botox e preenchimento facial. E agora, também com o time de cabeleireiro, manicure e esteticista. Venha conhecer o trabalho de nossa equipe, Odontologia Estético Facial Jorge Minoro Tanaka.
Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, já em seu segundo bloco. Hoje, aqui, especialista em iluminação pública, advogado doutor Alfredo Gioielli, falando dos problemas da iluminação pública de Osasco. Nós falamos, inclusive, do Ministério Público, não é isso? Mas nós também ouvimos o prefeito, né? Então, se tiver no ponto aí, vamos botar o áudio do prefeito sendo indagado a respeito da iluminação pública de lâmpadas LEDs em Osasco. Foi na semana passada, né, Nilson? Foi. Na semana passada. Feito com relação às luminárias de LED, o que o senhor pensa em fazer, e já era sabido por parte de vocês desse problema da supervalorização? Isso eu tratei, inclusive enquanto vereador ainda na Câmara Municipal, tinham fortes indícios que o valor que foi contratado estava muito acima do valor de mercado. Inclusive eu tenho estudos técnicos do Dr. Alfredo Gioielli, que já foi inclusive funcionário da Câmara Municipal, mas tem expertise nessa área de iluminação pública, que mostrava que estava extremamente fora da realidade do mercado o valor que estava sendo pago pelas luminárias de LED na nossa cidade. Obviamente, quem vai cuidar disso é a Justiça, né? Eu não gosto de ficar opinando, mas o nosso governo, nós vamos ampliar a modernização da praça de iluminação pública da cidade para o LED, mas dentro de outras regras e critérios, visando preço, qualidade, mas vai ser uma realidade. Nós caminhamos, inclusive, para junto dessa implantação, porque tem a taxa lá da CIP na conta, que nos ajuda a avançar para isso, que a gente possa, juntamente com o avanço da iluminação pública, que vai acontecer não só em grandes avenidas, mas também em regiões mais periféricas, trazer junto o sistema de monitoramento para a cidade, né, fazendo uma cidade mais integrada e conectada. Agradecer ao Robson Donizete, que fez a pergunta, que entrevistou o prefeito, foi no dia da entrega das novas camisas do Audax, né, do Teatro Municipal. Ele também é do Correio Paulista. Eu tinha publicado sobre esse pequeno escândalo que está acontecendo aí dessa licitação que teve aí com as lâmpadas LED. E ele aproveitou e já perguntou para o prefeito e me passou o áudio. Agradeço ele ter passado. Foi num bom momento que estou entrevistando aqui o doutor Alfredo Gioielli. O que você pode dizer da fala do prefeito aí? É importante que os gestores municipais, em geral, se preocupem realmente com a economia de energia, né? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil, principalmente financeiro, em que muitas prefeituras estão sem recursos. Embora a iluminação pública tenha um recurso especial carimbado, que é a contribuição de iluminação pública cobrada da população, mas é importante essa conscientização de substituição dos equipamentos para uma nova tecnologia, que atendam normas da BNT, que sigam os processos legais, e que seja exigido nas licitações a reposição do equipamento, quando queima a garantia mínima que São Paulo está exigindo, Porto Alegre também, Curitiba, Recife e grandes capitais, para que o município não fique refém de um equipamento que, quando queimar, você não tem como substituir. Tá certo. Porque você gasta um investimento desse e depois, quando você vai cobrar quem vendeu, a garantia é de 1 ano, 2 anos ou até menos. Quer dizer, os problemas que podem dar nessas luminárias aí podem não acontecer, talvez, com essa nova administração do Rogério, mas pode acontecer numa outra administração, porque a durabilidade, você falou em 10, 11 anos, não é isso? É projetada para isso. E que pode trazer problemas lá na frente, problemas sérios, não é isso? Isso. Tanto que existe um ensaio de laboratórios oficiais, que é um ensaio de durabilidade, que é de vida útil do equipamento. Na João de Andrade tem uma única luminária LED ali em frente ao cemitério. Ela está 24 horas ligada. Será que aquilo ali já é programado para fazer um teste com essa luminária, para ver se vai dar problema? Que ela está ininterrupta, ela fica dia e noite, só uma luminária da avenida, direto, ela está funcionando lá ligada. É que às vezes os equipamentos de iluminação pública, eles para serem acionados, eles possuem ou chave de comando em grupo, que é uma chave que comanda o acionamento de 250 equipamentos de uma vez, ou ele possui um relé eletrônico que fica em cima do equipamento. Às vezes, esse relé eletrônico, ele está com problema. Então, por exemplo, você tem um tipo de relé eletrônico que, em qualquer tipo de problema de tensão de rede, ele deixa a luminária acesa. Porque isso aí evita com que, à noite, o equipamento fique apagado e traga insegurança. Porém, quem perde com isso, quando ele fica aceso 24 horas, é a concessionária, porque ela só pode faturar 11 horas e 52 minutos. Então, existem as vantagens e desvantagens. Por exemplo, em Porto Alegre os relés possuem um dispositivo que qualquer tipo de problema na rede que venha impactar no equipamento, a luminária apaga.
para forçar o município, que é responsável pela manutenção, a mandar a empresa de manutenção substituir o equipamento. Por quê? Porque se ficar aceso, quem paga a conta é a concessionária. E se ficar apagado, quem paga a conta é o cidadão, com insegurança e com os valores cobrados de maneira exorbitante nas contas de consumo. Tá certo. Muito bem. Paulo, você está bem aqui no programa. Estou bem na fita, Nilson. Andréa Franco, final do telefone 8449. Muito bom a presença do Paulo Contínuo, fala a verdade. Venha mais vezes, Paulo. Quem é? Andréa Franco. Ô, André, obrigado. Um grande abraço para você. Obrigado aí pelo carinho, viu? Aqui o Alexandre Noronha, final do telefone 4827. Obrigado pela participação, Alexandre. Muito boa a entrevista, esclarecendo a população. Parabéns, Nilson. Vamos trazer ele mais vezes. Ele já é de carteirinha aqui do programa, né? O Donizete Cardoso, final do telefone 1928. Que o cidadão osasquense pode pleitear junto o cidadão pode pleitear junto à administração pública, à prefeitura, para que os valores mencionados voltem para a cidade? Na verdade, o que a população pode fazer é fazer a cobrança, ligar no 156, informar, igual o Paulo acabou de fazer esse esclarecimento, e apontar realmente onde a iluminação está deficiente. Porque independente de estar apagado ou aceso, a população vai pagar com isso, porque ela acaba, a arrecadação da CIP é para essa finalidade. Se a iluminação de Osasco ou de outros municípios ela está deficiente, é porque não existe uma boa gestão. Gestão que eu digo é da empresa atuando. Porque assim, São Paulo está com alguns pilotos, por exemplo, de equipamento. Se a sua rua está apagada, você pelo aplicativo, você identifica o número do poste, que alguns postes já estão identificados, e você manda via aplicativo a informação. Emite-se uma ordem de serviço, até o prefeito atual, João Dória, parabenizá-lo pela indicação de Denise Abreu no Departamento de Iluminação Pública, uma mulher realmente na frente de um departamento que traz a visibilidade, uma mulher de pulso realmente que vai poder ajudar a melhorar e aprimorar, porque assim, somente com fiscalização da gestão em cima das empresas que são contratadas para essa finalidade é que a iluminação vai melhorar. Porque nós temos que acabar com essa história de que eu finjo que fiscalizo e você finge que faz a manutenção. E quem perde com isso é a população. Que sempre paga a conta no final das contas. Doutor Alfredo, antes do Nilson fazer outra pergunta, eu queria lembrar, o doutor Alfredo esteve conosco aqui já há alguns anos, salvo engano, há uns 4 anos, participando no meu programa, o programa Em Vista, né, um programa de empreendedorismo, e estava ali candente o assunto que estava passando para a administração pública, e o doutor fez o alerta de quantos problemas isso poderia trazer, e de fato estão trazendo aí, né, a passagem para a administração foi um custo a mais, né, para a administração pública cuidar. Eu acho que os municípios acabaram, eu acho que até ouvi um nome, tergiversando, eu acho que é esse mesmo o termo, né? Acabaram deixando meio que para lá e acabou... Tergiversando é enganar, mudar o assunto. É isso. E aí acabou ficando para lá, e hoje é uma realidade. Hoje, quem administra, quem cuida aí da sua iluminação, telespectador da sua rua, é a própria municipalidade. A própria prefeitura. Antes era contrata empresas para fazer a gestão. Então, se você e eu, se nós não ligarmos, né, cobrando, veja o caminho que você quer. Você tem o seu vereador que você votou, cobra o seu vereador. Isso. Liga aí num 56. Eu acho que a gente tem que começar a fazer funcionar. Tem também a ouvidoria da prefeitura, que pode ligar num 56, dar o número do protocolo e falar, olha, eu liguei lá, até hoje não resolveram. Isso. Aí a ouvidoria vai cobrar o setor competente lá para resolver. E eu queria, lembrando, né, da vinda do doutor Alfredo, que assim, já é prata da casa, né, o nosso consultor de energia elétrica, doutor Alfredo, mas tendo passado aí esse período aí que já é implantado, como é que o senhor está avaliando? Foi bom para o munícipe ter passado para as prefeituras? Foi ruim? Aumentou o custo? Qual balanço você faz, doutor Alfredo, de ter passado aí uma coisa que historicamente era das empresas concessionárias, né, e agora passou para o município?
Eu fui o primeiro advogado a levantar a questão da ilegalidade da transferência dos ativos de iluminação por força de uma resolução normativa de uma agência reguladora. Fui realmente criticado por alguns cardeais aí do setorial por conta desse artigo, mas eu sempre fui a favor de que o município faça a manutenção dos equipamentos, da iluminação pública. Porém, não é uma agência reguladora que amanhã ou depois manda transferir ativo, porque essa função é do ministro de Minas e Energia, que por portaria pode determinar. A questão era o procedimento, né, para ser estudado. Então, isso acabou sendo judicializado e diversas liminares foram concedidas. E agora, eu até fico honrado, porque o parecer que eu conferi em várias revistas setoriais e jurídicas e de renomados jornais também, que foram publicados, estão sendo usados no judiciário para confirmação em segundo grau que a ANEEL não tinha competência para editar uma resolução normativa e determinar a transferência. Em termos práticos, os municípios com menos de 100 mil habitantes estão enfrentando até hoje problemas. Não precisamos ir muito longe. Barueri não conseguiu contratar até hoje empresa de gestão de iluminação pública. Publicou a semana passada uma dispensa em caráter emergencial, porque o Tribunal de Contas suspendeu por 2 vezes o edital, fizeram um modelo de PPP fracassado e republicaram, porque o Tribunal de Contas também cancelou. Então você vê a dificuldade de você conseguir equipe técnica para você formatar, e a gente tem que acabar com essa história do edital vir pronto, de fora para dentro, porque chega infelizmente, a gente fala porque nós temos que trabalhar na realidade. O país passa por um momento de mudança. O gestor público tem que estar consciente de que ao receber um pendrive de fora e publicar um edital, esse mesmo edital foi publicado em outras 4.300 cidades. E o Ministério Público está atento. E o mercado de iluminação pública está atento. Porque às vezes o descuido do gestor público de formular o edital esquece de retirar o nome das cidades. Quantas vezes eu vi edital publicado com cidade A, cidade B, no mesmo edital. Às vezes eu pensei que o município que estava publicando estava fazendo um consórcio. Interessante isso. Porque assim, gente, eu acho assim, o nível é tamanho de impunidade que nem se preocupa com isso. Um gestor público, um diretor de iluminação pública que sujeita a isso, desculpa, ele não pode ser servidor público. Ele não pode ser servidor público. Assim, por que a maioria dos editais estão sendo questionados? Porque eles são idênticos. Aí você fala, mas doutor, todas as cidades contratam no mesmo padrão, mas não exigem a mesma especificação sem retirar o nome das cidades que publicaram anteriormente seus editais. Então, assim, às vezes, ou é por dolo, essa classificação que eu tenho depois de 20 anos de mercado, ou é por dolo, ou realmente é por omissão. Ou por incompetência. Ou por incompetência. Você tem esses 3 modos. Eu quero acreditar que é por incompetência. Doutor Alfredo, esse caso de Barueri, que não conseguiu até hoje, mas Barueri nós até brincamos aqui na região, é uma ilha da fantasia, onde tem uma arrecadação fortíssima, tem toda, vamos dizer, mobilidade para fazer qualquer coisa. E isso não aconteceu, mas talvez... Barueri não tinha até hoje nem a implantação do projeto de lei da CIP. Foi publicar a lei agora no final do ano. Mas não tinha o CIP? Não tinha. Não cobrava a iluminação não cobrava. Não tinha. Por quê? É um município que tem receita, como o Paulo falou. Sim. Agora, sim, você quer fazer uma ampliação. E outra, publicar uma parceria público-privada, e eu vou dizer o que vai acontecer. Vai ter problema. Porque quando você faz uma parceria público-privada, qual que é o objetivo? Entregar ao particular para que seja feito com eficiência a substituição de equipamentos. Como é que você pode, numa parceria público-privada, exigir apenas da empresa que ganhar que troque apenas 10 mil pontos do total que tem de mais de 40 mil? E depois você vai fazer... Então, se faça uma parceria público-privada no sentido total. Porque o que está acontecendo, e eu explico na entrevista que nós concedemos, é que as parcerias público-privadas que estão sendo publicadas na iluminação pública estão sendo desvirtuadas. Não é parceria público-privada, é um contrato de gestão de 20 anos. Simplesmente eles querem tirar da Lei 8.066, que estipula o limite de até 5 anos, passando num caráter espelho de uma parceria público-privada que não é. Porque o que seria uma parceria público-privada? Você entregar ao particular que a substituição de todos os equipamentos ocorre em 2 anos, em 3 anos. E qual vai ser a contraprestação? A contraprestação é que na redução da conta de consumo, essa diferença seja equacionada ao particular como benefício do pagamento deles em um ponto.
A conta da contribuição de iluminação pública pode ser alocada como fundo garantidor para que a empresa que vencer consiga entregar a uma instituição financeira o contrato para que ele possa pegar recurso financeiro. O que querem fazer? Pegar a CIP e entregar para um particular gerenciar o dinheiro que o munícipe paga, o que eu classifico como uma tremenda ilegalidade. Tá certo. A entrevista está boa, nós estamos recebendo o sinal aí de mais um intervalinho. Nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Até daqui a pouco. Sandiro Exames Radiográficos oferece serviços de radiografia panorâmicas, documentações ortodônticas e periapicais. Na VIP-TC, o cirurgião dentista pode tirar suas dúvidas no planejamento do implante através da tomografia. Cirurgião dentista, faça um bom planejamento dos seus tratamentos. Temos uma clínica bem equipada e preparada para servi-lo. Sandiro Exames Radiográfico e VIP-TC. Atende na rua Eloy Cândido Lopes, 338, no Jardim Agul. Unidade Barueri, Diro Radiologia, Rua Benedito Guerra Zendron, 37, Centro. Sandiro e VIP-TC, qualidade e eficiência no atendimento. Venha nos conhecer. E o programa está pegando fogo aqui nos bastidores, porque é um assunto realmente relevante, né, Paulo? O doutor Alfredo Gioielli entende muito do assunto. Certeza. E o protesto que está chegando aqui, né? Eu entendo o programa nisso, fico muito feliz de participar, aliás, do Fala a Verdade, que é um espaço muito democrático, onde nós não temos nenhuma amarra, não temos aí mordaça, a gente tem que falar, é um trabalho cidadão, né? E assim, tem muita coisa que dá para nós como cidadãos. Eu entendo também, Nilson, que muito do que acontece foi por falta de conhecimento. A gente está vendo também que muito do que acontece também não foi falta de conhecimento, foi falta de caráter aí de muitos. A gente está vendo aí pelos desdobramentos das operações das Lava Jato, das eficiências, os seus desdobramentos, aconteceu muita coisa que não deveria. Então eu acho que é o momento da gente falar mesmo e ajudar ou passar o país a limpo, em todos os aspectos, né? Errou, vão pagar, não vão pagar, mas assim, daqui para frente, gente, vamos começar a ligar aí, vamos começar a cobrar os nossos políticos, vereador, deputado, prefeito, eu acho que é por aí. É o que está fazendo o Júnior Almeida aqui, no final do telefone 3130, ele fala, na gestão anterior o prefeito Jorge Lapas, havia dito que não haveria gasto nenhum para a população do município, pois havia uma verba da cidade para isso. Então não havia, foi golpe, não vou dizer que foi golpe, mas a verba que existe para pagar essas luminárias, você é o próprio município que paga, é uma taxa chamada CIP, todo mês está na sua conta, R$9 alguns quebrados lá, todo mês na sua conta. Agora você multiplica isso pela quantidade de moradias de Osasco, você mais ou menos tem uma base de quanto se arrecada só para cuidar da iluminação pública do nosso município. Não é isso mesmo, doutor? Na verdade não é que foi golpe aqui, existe a dotação. Osasco hoje pelos 34 mil pontos, segundo a memória de julho de 2016, para manter a cidade acesa paga em média R$756 mil, mais ou menos isso. Estou colocando sem imposto. Se acresce isso mais 33% de imposto, que é o ICMS, PIS e COFINS, que entra no faturamento. Então, qual que é a ideia de você trocar a iluminação por LED? É reduzir a conta. Então, por exemplo, se tivesse trocado 5 mil, já teria uma economia mensal de R$60 mil, baixando para os 5 mil. Então, na verdade, existe o dinheiro, porque Osasco deve arrecadar mais do que 1.200.000 ou 1.400.000 de CIP, de contribuição de iluminação pública, para um pagamento de uma conta de consumo de R$736 mil por mês. Então você tem folga de caixa mensal para fazer a manutenção. Então quanto mais você tiver economia, mais você tiver redução de consumo, mais te sobra para atender bairros que estão sem iluminação,
para fazer um projeto de eficientização em praças, para que você possa melhorar a qualidade de vida e a segurança da população local. Um outro ponto que também Osasco tem que... Osasco e outras cidades, eu estou falando de Osasco porque hoje aqui eu estou na minha casa com vocês, eu me sinto muito à vontade com isso. É solicitar das concessionárias os projetos de eficientização energética, que a lei mudou o ano passado e obriga a concessionária de energia a aplicar 0,5% do seu faturamento líquido em substituição de lâmpada de hospital, de creche, dos prédios públicos, eficientização da parte semafórica, trocando tudo isso sem custo para o município. Porque o que acontece? Nós estivemos na ANEEL perguntando sobre essa questão. E também entrei em contato com o pessoal da Eletrobras, que eu tenho muita amizade com eles. E a informação é a seguinte, as concessionárias comunicam à ANEEL no final do ano que nenhuma prefeitura provocou a concessionária para apresentar os projetos. Quer dizer, então, esse dinheiro fica reservado para o ano seguinte e a prefeitura simplesmente, ou por desconhecimento, né, porque se vê muita informação com relação a isso, mas se vê pouca iniciativa para solicitar. Então solicitem as prefeituras, solicitem a concessionária o pacote de eficientização energética. Eles vão te apresentar vários. Tem cidades, por exemplo, no Nordeste, que a concessionária está dando geladeira, como forma de redução de consumo, que está dentro da política dela. Então, já que os municípios não pediram, a concessionária automaticamente tomou a iniciativa de falar, eu tenho uma reserva, a ANEEL mandou eu gastar esse dinheiro, eu vou entregar a geladeira. Então eles compram lá não sei quantas geladeiras num pacote e saem distribuindo para a população. São mais econômicas. São mais econômicas. Tá certo. A Ana Luísa, final do telefone 0917, obrigado, Ana, por estar participando do nosso programa, nos assistindo aí, nos prestigiando, fala, com as chuvas que andam ocorrendo, existe a possibilidade de queima da iluminação pública? E ainda mais, sabendo que podemos não ter manutenção desses equipamentos, socorro, está pedindo socorro, doutor. Na verdade, realmente, essas fortes chuvas acabam afetando diretamente a rede da distribuidora de energia, que acaba, dependendo da carga de corrente elétrica, acaba afetando o equipamento. Por isso, é primordial que o equipamento atenda à norma, com apresentação de ensaios elétricos, que você vai ver distorção harmônica, se o equipamento está dentro da norma aceitável pela ANEEL, se o equipamento possui uma corrente de alimentação adequada, que não vá causar perturbação, porque o grande problema do... Eu falo porque o grande problema do LED é você fazer uma compra saudável, que você tenha garantia. No passado, os reatores eletrônicos, não sei se vocês lembram, começaram a dar problema com relação em casa. Então, às vezes, você colocava um reator eletrônico e sua televisão começava a dar problema. Isso é perturbação da rede. Estava ouvindo o rádio e dava problema no rádio. Então, houve uma adequação? Houve. Esses equipamentos, por serem novos e possuir uma tecnologia mais avançada, pode acontecer? Pode. Isso afeta a rede da distribuidora de energia? Afeta. Afeta a rede, que automaticamente esbarra no consumo de energia do consumidor final e pode sim afetar equipamentos elétricos dentro da sua casa, a depender do modelo construtivo do equipamento. A Avenida dos Autonomistas, as lâmpadas que estão instaladas ali são diferentes dessas das ruas normais. Não são de 150 watts. Na verdade, o projeto inicial... A potência é maior. Não, é menor. É maior. É de 400 deve ser. Na verdade, o edital de licitação pedia a substituição das luminárias de LED da Autonomista em 250 watts. Foi colocado de 220, um valor menor. A pergunta é, o fato de ter reduzido a potência da luminária, reduziu também o preço? Mas continuam cobrando o preço da antiga luminária. Continuam cobrando o preço da antiga. Eu não sei se, eu acho que para Canteiro Central, eu não sei se Osasco aqui na Avenida dos Autonomistas não é consumo medido. Sei. Mas eu acredito que possa ser consumo medido, porque se for medido, é o que saiu na conta de fornecimento. E ali parece que ficou um bom tempo também, algumas luminárias apagadas. Será que era problema técnico, não conseguiam repor as luminárias? Eu estava vindo para cá, tinham mais de 8 luminárias acesas durante o dia. Durante o dia. Segundo a informação, teria uma telegestão. Pode ser até uma telegestão coreana ou algum tipo assim, que lá é noite, aqui é dia. Então ela só acende quando lá fica noite.
Pode ser, se não fosse trágico, é cômico. Agora, né? nós falamos dos municípios que não estão dando certo. Quais municípios estão dando certo? Está tudo redondinho, estão fazendo a coisa certa? Você tem Olha, eu vou dizer, Recife, Curitiba, Porto Alegre, são cidades que estão aplicando a tecnologia LED e Santa Catarina também não se tem enfrentamento da concessionária de energia com relação à atualização de cadastro. São Paulo está com problema também de atualização, porque a gestão anterior colocou 95 mil pontos em São Paulo e a concessionária desde 2014, quando começou a aplicação, não atualizou o cadastro. Então, São Paulo hoje está sendo cobrada por luminárias de sódio. Então, só aí, para a prefeitura, a nova diretora de iluminação pública, tem assim, eu diria, uma tarefa enorme. Pedir esclarecimento à concessionária por que não se atualizou o cadastro até agora. Porque 95 mil luminárias, isso gera uma economia para a cidade. Então, assim, saiu até uma matéria no jornal Estado de São Paulo, onde informou que luminária com tecnologia LED não reduz a conta de energia. Realmente, não reduz. Se não atualizar o cadastro da concessionária, não vai reduzir. Então, assim, qual é o problema da Eletropaulo em atualizar o cadastro? Essa é a grande questão. E as prefeituras não precisam ter receio porque é uma grande concessionária. Eu discuto com concessionárias, já não é de agora. Então, quando a gente entra, é para abrir procedimento administrativo junto à ANEEL. Porque a ANEEL, como agência reguladora, determina que a concessionária de energia cumpra o que a lei impõe. Agora, você está sendo contratado para fazer consultoria em diversas cidades brasileiras. Algumas até já deu resultado. Você conseguiu economizar muito no município lá, né? Município de São Luís. Nesse caso que a gente citou sobre Osasco, o município de São Luís teve um deferimento agora no dia 3. Teve um deferimento pela ANEEL, no dia 3 de janeiro, determinando que fosse devolvido 3 milhões de reais. 3 milhões de reais de cobrança de faturamento a maior. No Maranhão, nós conseguimos abrir 4 precedentes. Pernambuco, nós temos 2. Tá? Aqui no estado de São Paulo, nós temos 3 também, com concessionárias. Porque, assim, ou a concessionária cumpre o que está dentro da norma e da lei, e o município não precisa ajuizar a ação, precisa automaticamente acionar a ANEEL intima a concessionária em 5 dias pedindo esclarecimento. E aí você traz toda a justificativa técnica porque a cobrança está sendo feita maior. E você traz para dentro do caixa do município recursos que você nem imaginava que poderia trazer. Uma coisa que eu discuto, e isso já encaminhamos junto à Federação Nacional dos Engenheiros, por que tem que ser 36 meses de devolução? Porque se o ato é ilegal, as práticas ilegais realizadas na administração pública são consideradas imprescritíveis. Então, ela deve ter a extensão até o momento da modificação da legislação, que foi 2011. Então, eu entendo que, embora o município de São Luís tenha conseguido 3 milhões, que é resultado de 36 meses, aplicação em dobro, ele pode buscar mais 3 por conta da extensão de 2011. Você me entregou aqui uma tabelinha, economia substituindo os luminárias de vapor de sódio por LED, que é o caso de Osasco, que é 5 mil luminárias, né? A vapor de sódio, o preço que a prefeitura paga, 125.726,73 pelas 5 luminárias por mês. 5 mil, para manter as 5 mil luminárias de sódio acesa de 250 watts, o município paga esses 120? 125.726. As luminárias de LED, 150 watts, consumo mensal 267 mil quilowatts, a de 250 é 510 mil. Isso. 860. Os valores baixam para 65.710. A economia no mês de 60 mil reais e 15. E no ano, 720.190 reais. Está aí um grande trabalho para o novo prefeito fazer. Que coisa, Esse é o grande desafio, apertar a concessionária de energia e atualizar o cadastro. Ele vai economizar 720 mil para o município. 720 mil por ano, se a concessionária atualizar 5 mil luminárias. Aí você pergunta, mas doutor, se a concessionária apresentar justificativas técnicas para não realizar a atualização, então você tem que pegar a empresa de gestão que colocou essas luminárias e glosar no contrato dela a diferença paga, porque esse prejuízo tem que ser imputado para quem instalou. Porque quando instalou, o edital de licitação ele tinha uma especificação técnica colocada. Então assim, ou o município de Osasco pressiona a concessionária de energia para explicar por que não está atualizando 5 mil pontos,
que é esse objeto do inquérito civil instaurado pelo promotor aqui de Osasco. Albano, né? É Gustavo Albano. Gustavo Albano. Que entendeu bem a colocação, foi muito bem a portaria de instauração do inquérito, seguiu realmente, demonstrou realmente que esse é um promotor dedicado no assunto quando se trata de lesão ao patrimônio público, porque ele colocou na portaria justamente isso, oficia a Eletropaulo, para justificar por qual razão não atualizou ainda o cadastro. Então a Eletropaulo tem que dizer duas coisas: ou o município deixou de entregar documentos, ou realmente houve uma falha interna. E se houve uma falha interna, a retroatividade desses valores pagos tem que ser a partir do momento da instalação, que foi dezembro de 2015. Doutor Alfredo, mudando um pouquinho o foco do público aí para o nosso telespectador, se a pessoa que está nos assistindo, ela vê alguma área onde está com uma iluminação inadequada, que está prejudicando a segurança ali, e não está prevista a iluminação pública ali, essa é uma responsabilidade do município, da gestora que faz a gestão da iluminação pública ou da concessionária? Eu vou exemplificar. Aqui nós estamos no centro, os estúdios aqui, a TV Osasco está no centro da cidade. O centro da cidade já não é de agora, não se pode responsabilizar o prefeito que assumiu há poucos dias, mas já vem de muito. É uma verdadeira vergonha no que se refere aí, plagiando até a nossa presidente, né? No que se refere à iluminação pública e a morador de rua, é uma vergonha. A cidade tem aí centenas, milhares de moradores de rua, e eles acabam indo naqueles lugares, eles vivem nas sombras. Não tem aí uma política pública, pelo menos não está se apresentando. Se tiver, não é eficiente. Pode dizer, a gestão pública está fazendo ações, mas não está funcionando nenhum tipo de ação, está uma vergonha, a cidade um lixo, e muito disso por falta da iluminação pública adequada. É tudo escuro, eles vivem nas sombras, né? De quem é a responsabilidade? É do município? É da gestora que faz a gestão do contrato? Ou é da concessionária iluminar melhor esse bendito centro aqui? Sempre do município. O que é importante é que a sociedade se organize por meio de associações que funcionam muito bem, onde fazem os requerimentos e encaminham à prefeitura uma melhoria na iluminação pública. A partir daí, vai ser realizado um projeto luminotécnico e a possibilidade de ampliação ou modificação de algum tipo de tecnologia que vai ser aplicada. Então, perfeito. A população organizada por meio de associações, que tem muito mais força e aí tem muito mais repercussão também política, ela deve encaminhar à prefeitura os pedidos de melhoria da parte de iluminação pública para que o departamento adequado analise e viabilize essa questão. E cabe à gestora executar aquilo que o prefeito e o gestor da pasta determinar. Verba tem porque nós pagamos, né, doutor? Não pode faltar verba. Osasco não tem desculpa de dizer que não tem receita da CIP. Osasco é superavitária no que diz respeito à conta de energia e recebimento da contribuição de iluminação pública. Nós estamos encerrando o programa, mas bem rapidinho dá para o senhor falar sobre a economia que uma casa com 5, 6 pessoas morando numa residência, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas LEDs. Na verdade... eu fiz isso na minha casa, né? Na verdade, inclusive, isso é muito interessante, porque assim, nós temos que levar em consideração não só o conjunto de lâmpadas instaladas dentro da casa, né? Você tem geladeira, você deixa o seu DVD ligado, você deixa a sua televisão ligada, você tem autoconsumo com frigobar quando tem. Então, esses equipamentos também impactam no consumo. Chuveiro, ar-condicionado. Então, não é só a lâmpada. A lâmpada tem um consumo minúsculo dentro do... claro, vou trocar, vai melhorar, vai. Você não vai sentir no bolso. Você não vai sentir. Mas eu percebi uma claridade muito melhor. Sim. E até agora não teve nenhuma manutenção. Eu estou usando as LEDs lá. Essa é a grande vantagem. Até porque na parte de iluminação residencial e comercial, o Inmetro já certificou as lâmpadas. Então, elas não podem ter, elas são obrigatoriamente o fabricante ter, parece que 25 mil horas de vida útil. Chinesas, elas têm o seu. Sim. Então, por exemplo, quando se queima um equipamento como esse, uma lâmpada dessa, você pode ir na loja onde você comprou trocar. E eles são obrigados a trocar. A garantia de 5 anos. 5 anos. É tudo 30 leal, viu? É 30 leal. Em casa também eu fiz o que a maioria não faz. Tem gás encanado quase todo o município aí.
e eu troquei o meu chuveiro pelo gás. Então eu não uso mais o chuveiro elétrico de jeito nenhum. Mas nós estamos encerrando, eu queria suas considerações finais e uma promessa que logo eu volto ao nosso programa de novo, viu, doutor? Eu que agradeço, Paulo, Nilson, eu me sinto bem à vontade com vocês aqui, eu estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas, eventualmente, assim, vocês são amigos realmente leais, claro, fiéis, né, e eu me sinto sempre honrado, principalmente hoje, com a participação de vocês, eu realmente agradeço muito obrigado. E eu sei que você vai usar esse vídeo aí, que você sempre me pede, nos seus palestras onde você leva, aparece algumas partes do nosso vídeo. Ele aproveita o nosso vídeo. Use sem moderação, sim, né, claro, Nilson? Pode divulgar, que para nós é legal essa prestação de serviço. Aproveitar também, deixa eu me despedir do nosso público. Isso. Até mais, obrigado, Nilson, pelo convite. Doutor Alfredo, seja sempre... Continue fazendo parte da nossa casa. Então, encerrando por aqui, sexta-feira estaremos de volta. Uma entrevista muito boa. É o nosso secretário da Saúde de Osasco, doutor José Carlos Vido, ele não é doutor, José Carlos Vido, secretário da Saúde, estará aqui com a gente na sexta-feira, ao vivo também, e vai preparando as perguntas aí para mandar para ele, para que eles vão fazer para ele, tá? Um grande abraço a vocês, uma boa tarde a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.